Amados irmãos, domingo 21 das atividades, fechando atividades de sábado, né? Sábado, domingo, manhã e agora, também dia da nossa reunião dos comitês. Agora vamos colocar em ordem os planos discutidos para dar sequência aos afazeres da vida da nossa igreja. Graças a Deus, tudo está correndo bem. Temos tido uma boa participação financeira dos irmãos, a campanha de missões vai desafiando o alvo, foi um alvo pequeno em relação aos alvos que a igreja tem feito, mas eu também concordo com o irmão Alexandre que Deus vai nos dar uma vitória financeira ainda maior, bem significativa, porque a causa missionária compreende esse valor, esse investimento que a nossa igreja faz, não só em dinheiro, mas em oração, em cuidados. Nossa igreja tem tido essa boa caminhada missionária. Graças a Deus, um bom final de semana e agora estamos nas conclusões, já olhando fixamente para o nosso aniversário, cujas informações vão sendo divulgadas aqui pelo púlpito e também pelo nosso PIB em ação, como os irmãos verão ainda hoje no final do culto. Deus nos conduza, Deus nos abençoe. Vamos iniciar o culto com oração pelo irmão Robson Tonon. Oremos com o irmão Robson Tonon. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de infinita benignidade, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por estar mais uma vez na Tua presença, Senhor, para podermos louvar, adorar e santificar o Teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá para prestar culto que só a Ti é devido, Senhor. Queremos te agradecer pelas bênçãos alcançadas durante esse tempo, Senhor. Esse tempo que nos trouxe tristeza, nos trouxe dúvidas, mas que o Senhor a cada dia tem nos confortado e tem nos abençoado, Senhor. Obrigado por o Senhor estar abençoando a nossa igreja, Senhor. Queremos te pedir pela vida do nosso pastor Elias e sua família, Senhor, que o Senhor esteja colocando sua poderosa mão sobre essa família, Senhor. Queremos também, Senhor, te pedir por algumas datas que estão no nosso calendário, Senhor, que seria a data de aniversário da nossa igreja, Senhor, dia 11 de março. Que o Senhor possa estar conosco, nos dirigindo, nos ajudando, fazendo com que aconteça da melhor maneira possível, até em relação a essa pandemia, Senhor. Que o Senhor nos oriente como fazê-la. Fique conosco, Senhor. Que o Senhor também possa estar trazendo uma palavra para o coração do pregador dessa noite, Senhor. E que a gente abra o nosso coração para recebê-la, Senhor. É tudo isso que te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, o nosso culto tem uma temática, esse final de semana todo ele voltado para essa ideia de valorização da família, famílias segundo o coração de Deus. Famílias segundo o coração de Deus amam ao Senhor acima de todas as coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia num texto, num livro fácil de localizar, né? Apocalipse capítulo 4, último livro da Bíblia, né? Para o pessoal da eletrônica, mais fácil ainda, né? Apocalipse 4, verso 11, diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Vamos ler mais uma vez? 4:11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Consoante a esse tema que nós acabamos de falar, com base em Apocalipse 4:11 que acabamos de ler, vamos cantar Cantarei Teu Amor para Sempre. E lembrando Isaías capítulo 6, verso 3, que diz:
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Cantaremos: Tu és santo. Então, essas duas expressões de louvor no nosso coração, vamos então cantar. Aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Cantemos: Tu és santo, Pai. De adoração.
nosso Deus. Amém? Depois disso, nós temos a leitura bíblica da 50ª semana, texto que trabalha para nós o que entendemos por justificação. E a base para o que cremos sobre justificação está em Romanos capítulo 3, verso 24, texto muito conhecido. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Este verso é o da semana. E ele nos faz muito bem. Vamos de novo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É nisso que nos assentamos e é nisso que confiamos. Vamos então passar ao momento missionário com a palavra do nosso irmão diácono Alexandre Teixeira. Boa noite, amada igreja. Tudo bem, queridos? Voltei, depois do culto da manhã, onde a gente esteve com o pastor Sidney, daqui a pouco vamos estar também, vamos falar do nosso tema e a nossa divisa, por isso estamos aqui, estamos na luta, estamos marchando. Vamos juntos falar o nosso tema e a nossa divisa de missões mundiais? Vamos lá? Viva o poder de transformar. Nossa divisa que está em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que habita em nós, amados. Vamos seguir em frente, vamos marchar com ousadia, vamos trabalhar na nossa igreja aqui em Jacarepaguá e vamos ajudar aos mais de 2.000 missionários em mais de 85 países a pregar o Evangelho. Lembrando que o nosso alvo é de 9.800, a gente está aí com 6.430 até a última sexta-feira, dia 20, a gente está fazendo 65% desse alvo. Mas eu creio em Deus, pela minha fé, pela minha confiança, pelos desafios que nós temos por Cristo, que a gente vai chegar lá, vamos ultrapassar esse alvo, vamos acima dos 20 mil reais, espero, eu conto com isso, porque essa obra é do Senhor, essa obra precisa avançar. Os irmãos já sabem, que quando a gente converte para dólar, os valores caem tremendamente, Então, é preciso que a gente trabalhe. Eu sei que é uma oferta de luta, é uma oferta de amor, que não tem nada a ver com o dízimo, O dízimo, ele é intacto, A gente tem devolvido um pouco do muito que Deus tem dado para nós, e tudo é dele, E eu quero continuar falando com os irmãos sobre esta manhã, Quando eu li lá sobre as igrejas que têm sido trabalhadas, nesses países onde não pode se pregar o Evangelho, Eu falei nessa manhã, eu falei com os irmãos lá dos países da Ásia, Falei com os irmãos sobre o trabalho, como é que ele é feito, Ele é pregado em grupos, tipo os PGMs que a gente tem aqui, e as igrejas, elas têm crescido assim lá no Oriente Médio, onde os crentes são perseguidos, onde o Evangelho do Senhor é perseguido, Resumir que é mais fácil ter uma igreja no Ocidente do que no Oriente, E agora eu vou dar continuidade aqui, falando desses grupos. A gente tem aqui, testemunhos aqui, Vamos ver o exemplo do casal que chamaremos de D e F. Porque a gente precisa manter esses nomes em sigilo, a gente não sabe para onde esses vídeos vão, onde é que eles estão sendo vistos, não é isso, amado? Então, eles se converteram a Cristo e terminaram o treinamento bíblico em 2019. Depois foram para uma cidade profundamente islâmica, olha só, onde o Islã domina. Começamos com 2 pessoas que eram cristãs, mas não tinham o ensino da Bíblia ou um exemplar. Mesmo assim, começamos o processo de discipulado e em seguida entramos em contato com o nosso parceiro e as Bíblias necessárias foram enviadas. Nós o encontrávamos semanalmente e estudávamos a palavra do Senhor. O Pai nos abençoou e agora temos 20 crentes fiéis. Compartilhou o dele. Ele ainda nos explica como cresceram em um ambiente tão hostil e diante de tanta perseguição. Temos um ditado em nossa igreja e começamos cada culto com todos afirmando isto: não estou aqui como um assistente de banco. Em outras palavras,
todos estão se lembrando de que não estão aqui para servir ao Senhor. Aprendemos a usar todas as oportunidades para compartilhar a mensagem de Deus, mesmo quando parado em um sinal, ou fora de uma mesquita ou um santuário islâmico. Jota é outro plantador de igreja que começou uma rede com uma família e agora supervisiona mais de 20 igrejas domésticas. Nossas igrejas cresceram por meio de nossos membros. Começamos com uma família inteira, nós o visitamos em sua casa para adoração e comunhão. Ensinamos a eles a Bíblia e os encorajamos a compartilhar Jesus com suas famílias e amigos. E eles fizeram a igreja crescer. Hoje a igreja tem mais de 20 membros e, apesar das dificuldades, eles têm crescido. Então, amados, vejam que o Senhor tem a estratégia para cada povo, mesmo com a dificuldade de pregar o Evangelho. Que a gente possa estar orando por isso, contribuindo. Vamos orar pela nossa feira missionária lá no segundo sábado de abril. Vamos ver se fazemos ela presencial, com todo o cuidado ali, abrindo para os nossos vizinhos. E que a gente possa seguir, amados. Uma semana abençoadíssima a todos, de vitória, né? E lembrando que a nossa campanha vai até o segundo domingo de abril, que é o dia 11, e a gente quer fazer essa feira um sábado antes. Um grande abraço a todos, um bom culto. Depois de ouvir essas informações sobre missões, nós podemos dedicar nossas vidas e nossos bens. Dedicar, entregar, oferecer, dizer ao Senhor assim: Senhor, eu estou disponível. E nessa casa do aniversário, né, faz muito bem que a gente possa dizer: Senhor, mais um ano da minha igreja, mais um ano de vida aqui da nossa igreja, esse ano significativo dos 100 anos, eu ofereço, eu disponibilizo minha vida, eu quero dedicar a minha vida. Não sei como trabalhar, esse período alterou tanta coisa, mas certamente o Senhor sabe como utilizar, se houver dedicação de vidas. Nós vamos então ouvir a música, dedicando o nosso coração, e logo depois o irmão Selmo Silva nos elevará a Deus em oração. Nosso Deus, nosso amantíssimo Pai que está nos céus, te louvamos, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Neste momento de culto, Pai, quando dedicamos as nossas vidas e nossos bens no teu altar, nós te agradecemos a tua fidelidade para com teus filhos. Te agradecemos, Pai, por essas vidas que, ó Deus, vem à tua casa, mesmo através das transferências bancárias, dedicar os seus dízimos e ofertas para, ó Deus, o sustento da tua obra, a manutenção da tua casa aqui neste lugar. Cobre, Senhor Deus, com as mais ricas bênçãos as famílias aqui representadas neste ato. Te pedimos também, Senhor Deus, a tua sabedoria, o teu cuidado para cada um daqueles teus filhos
que vão administrar esses recursos. Que eles o façam, ó Deus, de maneira clara e eficiente para a expansão do Teu reino aqui neste lugar. Ó Deus, nós te pedimos também que o Senhor continue nos abençoando no decorrer deste culto. A palavra que será exposta pelo Teu Filho, ó Deus, que ele tenha a Tua unção, que ele seja abençoado pelo Senhor a trazer os recados do Senhor para as nossas vidas de maneira que nos edifique e venha de encontro às nossas necessidades. Continue nos abençoando e protegendo, nos guardando nesse período tão difícil. Essas bênçãos nós te somos agradecidos, te pedimos, em nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém. Queridos, depois de dedicar nossas vidas, orar com o irmão Selmo, agora temos um período de intercessão que sempre mantemos nos cultos noturnos dominicais. A lista foi apresentada na quarta, uma lista grande, mas vamos agora fazer um exercício de memória, né? Vamos lembrar aqueles pedidos feitos, bem como outras necessidades que o Espírito Santo vai lembrando no nosso coração e nós vamos apresentando diante de Deus. Então oremos de maneira intercessória nesse instante. Nosso querido Deus, nosso Pai muito amado, nós estamos nesse momento intercedendo, clamando por nossas necessidades. E há, Senhor, um conjunto de coisas que temos apresentado ao Senhor. Apresentamos-te nosso aniversário, apresentamos, Senhor Deus, as expectativas de um ano de celebração, apresentamos, Senhor Deus, as preocupações que estamos tendo para receber a convenção agora em maio, apresentamos os enfermos da nossa igreja, alguns hospitalizados, apresentamos, ó Deus, a gratidão daqueles que estão vencendo em nome do Senhor as suas enfermidades. E apresentamos sempre, ó Deus, a nossa cidade, o nosso Jacarepaguá, o nosso país, ó Deus, a busca por esse imunizante que já chegou e que precisa ser multiplicado para dar sossego e calma aos brasileiros de todos os lugares desse grande país. Ó Deus, esse é o nosso momento de pedido, junto com nossa gratidão, essa é uma hora de nossa conversa intercessória com o Senhor. Segundo a Tua graça, segundo o Teu querer, nos dispense favor e misericórdia, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, amados, com alegria, acompanhar a irmã Aline Chian, que participa da nossa igreja, nos ajuda em muitas partes aqui na equipe de música, principalmente. Vamos ouvi-la, vamos acompanhá-la, vamos cantar juntamente com ela. Os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Amém. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era o melhor. Não buscava conhecer os Teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só, e tudo que eu sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são Teus planos pra mim, por isso quero de Ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos planos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado Teu, e Tu
prometes pra mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje venho os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria, prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos, por fim, eu desisti. Quando teus planos compreendi, hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. No começo eu não entendia, porque todos os meus sonhos foram mudados, meus planos, meus projetos. Mas sem entender, eu confiei e hoje eu vivo os planos e sonhos de Deus. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos, por fim, eu desisti. Quando teus planos compreendi, hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. E os sonhos de Deus para mim são melhores do que os meus. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Crianças, eu acredito que a grande maioria já deve ter ouvido falar em doação de sangue, né? Doar sangue, né? Às vezes tem uma pessoa doente no hospital e essa pessoa precisa de quê? De sangue. E aí uma outra pessoa vai até o hospital, o médico tira o sangue dessa pessoa e coloca na outra pessoa. E é necessário que esse sangue esteja quê? Bom, para que a outra pessoa, né, melhore. Não vai lá pegar um sangue ruim e colocar na pessoa que já não está bem. Ela precisa de um sangue bom para que ela possa melhorar. E nós temos, né, Deus que nos doa, que está sempre pronto a nos dar o que é melhor. Olha, na EBD, lá na escola bíblica, né, vocês aprendem, né, junto com as tias, sobre a palavra de Deus, onde tem muitas lições, né, vividas de verdade, porque são histórias verdadeiras, né, vividas por Jesus, pelos seus discípulos, pelas pessoas, né? E ali vocês têm várias lições onde as pessoas têm atitudes que Deus aprova e sentimentos também aprovados por Deus. E essa palavra não basta apenas ser ouvida. Não basta eu apenas ouvir da palavra de Deus, ouvir aquilo que está ali. Não, eu preciso
querer receber, eu preciso querer praticar. Entendeu? Isso eu preciso ficar perto de quem? De Jesus. Eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso estar em oração. Eu preciso pedir a Deus para que Ele me ajude a ter atitudes, a ter sentimentos bons. Eu preciso receber para poder passar de melhor. E para isso, eu preciso buscar em Deus o que eu tenho de melhor, para que eu possa ter e passar o que é de melhor. Porque, olha, Deus, Ele nos ama, Ele providencia o que é de melhor para as nossas vidas. Mas eu preciso desejar receber isso, o que Deus tem de melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor para eu poder dividir com as outras pessoas o que é de melhor. Beijo, crianças. Meus irmãos, eu tenho a alegria de trazer pela terceira vez, então, para falar à nossa igreja, o pastor Sidney Conceição Menezes. Ele falou na live ontem, falou hoje pela manhã e nos conduzirá agora à noite na sua terceira palavra. Pastor Sidney, como já temos dito, é um pastor que conviveu conosco, não pastor ainda naquela época, quando chegamos para o pastorado da Igreja 15, e eu acho que foi um dos primeiros casamentos que eu assisti, porque quem ministrou o casamento foi o pastor Silvino Carlos Figueira Neto. Sidney é casado com a irmã Maria Girleusa, que todo mundo só chama de Maninha. Eu nunca perguntei ao Sidney qual é a razão desse apelido, então, mas é Maninha para lá, Maninha para cá, então quase que eu esqueço o nome dela, pela Girleusa. Esse casal tem 3 filhos, que é o Sidney Júnior, o Vitor e a Caroline, Carol, como a gente trata. Já tem 4 netos e o pastor Sidney é da reserva da Marinha como capitão de fragata. Mudou-se para Portugal e um pouco antes de mudar para Portugal já estava muito envolvido com encontro de casais, ministração de encontros. Acho que ajudou a implantar esse movimento em Portugal, em outros lugares, e há uns 16, 18 anos ele está lá. Tem tempo que eu não o vejo, né? Não o via. Eu acho que deve ter ao redor de uns 20 e tantos anos, ou 30 talvez, porque eu já estou aqui há 22, vai fazer 22, e já tinha um tempo que eu não via o Sidney. Então foi uma alegria rever nesse período e tê-lo conosco nesse tempo para nos falar. Então vamos passar a palavra para que ele nos conduza e nessa noite, mais uma vez, Deus possa usá-lo, fechando esse ciclo de 3 apresentações, de 3 presenças conosco. Com a palavra, então, o pastor Sidney Conceição Menezes, ouçamos com atenção e reverência. Olá, irmãos. Quero saudar a igreja, você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha primeira palavra é de agradecimento, mais uma vez, ao pastor Elias Werneck. Vocês podem imaginar a emoção que eu sinto de poder estar na igreja que ele pastoreia hoje, aquele que foi o meu último pastor antes, enquanto solteiro, quem fez meu casamento e apresentou o meu primeiro filho, que hoje tem 40 anos de idade, né? Então, esse tempo todo, porque logo depois eu mudei-me, e esse tempo quase todo, quase 40 anos, que eu não vejo, né? Então, retornar é muito prazeroso, é uma bênção, é um privilégio que Deus me concede, gracioso, verdadeiramente gracioso, né? Mas sem maiores delongas, o pastor já falou de mim, a igreja no culto da manhã que me assistiram ou que estiveram presencialmente já sabem um pouco mais a meu respeito, né? Sou o pastor Sidney, missionário em Portugal há mais de 18 anos e tenho um trabalho grande com famílias e é um prazer hoje poder compartilhar convosco
a palavra de Deus. E eu vou ler então o texto na versão NVI de Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, um texto sobejamente conhecido por parte dos irmãos, dos cristãos de um modo geral. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Meus amados, eu vou tentar, num tempo limitado, que eu tenho o dever e também tenho o costume de tentar atender, né? Me submeter à riqueza desse texto, né? Eu vou chegar ao ponto que eu quero, mas eu não posso passar por cima de alguns detalhes, para mim altamente significativos, e que poderiam ser tema de uma outra mensagem. Primeiro, que Pedro e João estavam indo num culto de oração. Fosse hoje, Pedro e João estavam indo para um culto de oração. E quando eles estão entrando na porta da igreja, encontra ali aquele aleijado. Atenção, que a Bíblia diz que todo dia ele e ela colocado ali para pedir esmola. Mas isso é um detalhe altamente significativo. Todo dia eles estavam ali. Quando isso me chamou a atenção, primeiramente pelo seguinte: primeiro, não era a primeira vez que Pedro e João entravam no templo para orar. Por que eles não tiveram esse contato, essa inspiração antes, né? Outra coisa, quantos daqueles, ao entrar no templo na hora da oração, não perceberam ou não fizeram algo como naquele dia estava para acontecer com Pedro e João? E isso me faz pensar, irmãos, que aí do lado de fora da igreja, né, existem muitos aleijados, mancos, esquecidos, descamisados, sem tetos, não só no sentido literal, mas no sentido espiritual. E nós estamos vivendo um tempo, cristãos, que nós estamos nos acostumando a ver isso. Nós estamos começando a aceitar. Aquela história, né, não sei nem se é uma fábula, mas é uma história muito própria para isso, do sapo, né, que é cozido numa panela de água quente. Se você coloca o sapo numa panela com a temperatura tépida, numa temperatura parecida com a da lagoa, ele fica. E se você colocar ali o fogo brando, o sapo vai morrer cozido, porque ele começa a se acostumar com a temperatura da água, ele não salta. Agora, se você pegar uma água quente e jogar o sapo, ele vai dar um pulo e vai saltar. Infelizmente, nós temos que ficar muito atentos, porque nós estamos assim. Nós estamos nos acostumando com a temperatura aquecendo e ficamos insensíveis à temperatura. Nós estamos ficando insensíveis ao que está lá fora da igreja. Então a primeira coisa que me chama a atenção é isso. A segunda coisa, que Pedro e João entram e aquele homem, né, vendo eles passarem, né,
ele pediu esmola, né? Pediu esmola. Em algumas outras traduções, diferentemente da NVI, diz assim: estendeu a mão para eles esperando receber alguma coisa. Eu gosto dessa expressão, que na verdade é pedir esmola. Mas ouve bem essa colocação: estendeu a mão para eles esperando receber alguma coisa. Irmão, nós estamos aí fora, uma multidão, como eu preguei de manhã, uma multidão com a mão estendida na direção da igreja, esperando receber alguma coisa. Isso tem a ver com o que eu vou pregar hoje, com o ápice dessa palavra. O mundo está a nos olhar. Desculpa, mas eu ainda estou falando algumas expressões no português de Portugal. O mundo está nos olhando, esperando receber de nós alguma coisa. Guarde essa frase. E estende a mão para ele esperando receber alguma coisa. Esperando receber uma esmola. Normalmente o conceito de esmola que temos no subconsciente é de algo que está sobrando em nós. Uma moeda, um troco, né? Um resto de comida, uma sobra de alguma coisa. O mundo está esperando receber de nós alguma coisa. Então guarde isso, que nós vamos. Essa é a mensagem de hoje. E aí, o verso 4 diz que Pedro e João olharam bem para ele. O que me faz pensar que, nas outras oportunidades que Pedro e João e todos os outros, e aplicamos hoje então para nós, igreja, nós estamos precisando, irmãos, é fazer isso. Olhar bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro e João passavam e olhavam. Quantas vezes deve ter entrado lá e não se apercebeu? Não foi chamado a atenção. E quantos outros, então, que estavam lá dentro, já na reunião de oração, vamos assim dizer, passavam também e não se apercebiam. Mas naquele dia, Pedro João parou e olhou bem para ele. Sabe o que significa isso? É olhar nos olhos, é olhar com a compaixão que Cristo tinha, como Cristo olhou para tantos outros. E a Bíblia é farta em narrar Jesus dizendo que, movido por uma íntima compaixão, uma profunda compaixão. Será que estamos perdendo isso, irmãos, como igreja? Nós estamos perdendo essa capacidade de olhar bem, olhar no olho, ter empatia, não é? pelas pessoas que estão lá fora do templo, todas, não só o mendigo material, espiritual, olhar para eles com compaixão, com empatia. A empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Será que nós estamos assim? Será que você, não se comove com as mazelas que estão acontecendo aí fora? Não se comove com aqueles que estão perdidos, com as lágrimas de muitas mães, até cristãs dentro da igreja, cujos filhos estão lá no buraco, longe, com a vida destruída, longe de Cristo? Então nós estamos precisando, irmãos, repensar isso como igreja. E Pedro, então, aí sempre Pedro. Olha, eu amo o Pedrão. Sabe por quê? Porque o Pedrão, eu me identifico muito com ele, porque eu sou meio Pedro, né? Pedro é, dentro da teoria dos 4 temperamentos, Pedro é nitidamente sanguíneo, precipitado, né, covarde, impetuoso. Eu sou meio assim, né? E Pedro sempre toma iniciativa. Muitas vezes errou, mas muitas vezes acertou. Lembram? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele foi quem respondeu. Quando Jesus questionou os 12, vocês também não vão não? Foram todos? Vocês vão ficar? E Pedro responde essa preciosidade. Então Pedro muitas vezes acertou. Pedro disse para ele assim, olhe para nós. Desculpem, irmãos, eu estou confundindo as coisas. Mas está aqui no verso 5, o que eu acabei de dizer anteriormente e me equivoquei. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Quando eu digo que o mundo aí fora, essas pessoas estão olhando para a igreja, esperando receber alguma coisa, eu não estou falando da igreja como instituição. Também, mas principalmente a igreja.
que é definida por uma simples palavra. Eu costumo até perguntar, hoje o culto é gravado, eu costumo perguntar para a igreja, irmão, me digam, né, interagindo com o público, quem é a igreja? De um modo geral, a resposta é assim, sai aquele vozerio, nós. Falei, está errado, a igreja não somos nós, a igreja sou eu. Onde eu estou, eu sou a igreja. Percebem? Então, quando ele está olhando, esperando receber alguma coisa, veja que no texto, ele olha para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Ele está olhando para a igreja. Eu sou a igreja. Por isso que, fugiu agora o nome do autor. Dan Kimball escreveu, eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Porque nós cristãos, por causa exatamente desses detalhes, às vezes passamos, como eu preguei hoje de manhã, né? Se você assistiu o culto de manhã, eu falei nisso. Nós somos impedimento para que muitas pessoas cheguem a Cristo. Somos. Porque eu sou a igreja. Se na minha vizinhança, se no meu trabalho, eu não reflito Cristo, eu estou levando uma mensagem equivocada do que é a igreja. Percebem? Então ele estava esperando receber a coisa. Quando ele pergunta, quando ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa, aí eu chego no texto, naquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmãos, eu li esse texto e os irmãos pentecostais adoram isso, né? Adoram ver cura, ver coisa sobrenatural. E eu continuo crendo que Deus faz milagres, na medida em que é necessário, na medida em que a sua soberana vontade o quer. Mas aqui tem um fenômeno sobrenatural. Pedro diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. E diz o verso seguinte, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Eu li esse texto, o que passava na minha cabeça era assim, Pedro, né, cheio de unção, cheio de autoridade, né, como os nossos queridos irmãos pentecostais gostam, né, olhou para ele assim, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem pulou e foi aquele milagre sobrenatural. Mas, irmão, não foi nada disso que aconteceu. Pedro falou, o que eu tenho eu te dou. Não tenho prata, não tenho ouro, né? É igual a mim. Não tenho euro, nem reais. Mas o que eu tenho eu dou. Já vou explorar isso. Mas vamos ver o fenômeno que eu falei, que não foi nada disso. Ele falou assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Ande. Mas veja o verso 7, que coisa extraordinária, irmãos. E isso me comove. E foi muito bom eu estar falando nisso hoje à noite, porque de manhã eu falei sobre isso. Sobre o que o anônimo fez. Então diz o verso 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Irmãos, aqui está a essência do Evangelho, conforme eu preguei hoje de manhã. Aquele homem foi curado milagrosamente? Sim. Mas Pedro, antes de perceber, ou de Deus operar o milagre, Deus operou o milagre, foi em Pedro. Foi em Pedro. A Bíblia diz que Pedro segurou pela mão e ajudou a levantar-se, irmãos. Isso é Evangelho. O Evangelho é quando eu vou lá fora, do lado de fora da igreja, pego aquele que está caído e ajudo a levantar-se, a ficar de pé. Isso é uma linguagem metafórica extraordinária, que precisa ser clamado na igreja. Principalmente em época de pandemia, a igreja cumpriu seu papel fazendo isso, ajudar a levantar o que está caído. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós temos um dedo apontado, temos um julgamento a fazer, ou pior, uma pena a declarar. Mas a Bíblia está falando que Pedro pegou e ajudou a levantar-se. Irmãos, quantos caídos estão aí? Literalmente, pela droga, pela bebida, pelo álcool,
pelos erros, estão caídos, esperando que um bom samaritano chegue lá e o ajude a ficar de pé. Você pode pensar nisso? Eu falei isso de manhã. Não vou ser repetitivo. Ajudar as pessoas a se erguerem. Esse é o método mais poderoso, mais eficaz de revelar e levar Cristo para aqueles que nos cercam. Tanto o desconhecido que está na rua, quanto os que estão próximos, parentes, amigos e etc. Ajudar a que se ergue. Eu tive uma experiência marcante há muitos anos no centro do Rio. Né? Andava apressado pela Avenida Rio Branco. O Teatro Municipal estava em obra, restauração, aqueles tapumes. Mas eu tinha pressa. Então eu passei, no tapume tinha um pedaço tirado, um buraco, vamos assim dizer. E do lado de dentro tinha uma senhora, uma mendiga, com os 3 filhos, um no peito. Ali ela chorava e as crianças choravam. Irmãos, eu falo isso com vergonha. Eu olhei para aquilo me comoveu. Mas sabe, irmãos, eu tinha pressa. Eu tinha coisa para fazer. E passei mesmo com o coração doído. Mas lá na frente, eu senti o Espírito Santo me incomodar. Por que você não parou? Por que você não foi lá para aquela mulher e fez como Pedro e João? O que eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu poderia ter dado um abraço, ter feito um cafuné na cabeça de uma das crianças. Poderia ter dado até uma ajuda financeira. Não me lembro se eu tinha no bolso ou não interessa. Mas eu não fiz nada. Eu poderia chegar lá e falar, olha, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu posso orar por você. Você aceita? Mas eu não fiz nada. E as lágrimas queimaram a minha face. De vergonha de mim mesmo. Ninguém viu. Só eu vi. Voltei. Sabe o que aconteceu? Ela não estava mais lá. E eu perdi uma chance, uma oportunidade de ser verdadeiramente cristão. Pedro e João dizem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ajudou ele a ficar de pé. Nós podemos ajudar muita gente a ficar de pé. Eu posso pegar um alcoólatra e falar para ele, olha, eu vou te levar no AA, eu vou contigo. Eu assisto lá as aulas do AA contigo, até você ter condição de vir sozinho. Eu posso pegar um toxicodependente e correr atrás de um centro de recuperação. A minha igreja na ilha tem um centro de recuperação lá pelas bandas de seropédica. Pegar e levar, existem aí inúmeros. Levar o toxicodependente, estou ajudando ele a ficar de pé. E colocá-lo lá, e fazer visita contínuas, e levar sabonete, e levar e até pagar se for o caso. Vai chegar um momento, e eu nem preciso falar de Cristo para ele. Vai chegar um momento que pode chegar um momento daquele alcoólatra, aquele toxicodependente, ou qualquer outra situação, virar-se para você e falar, mas por que você faz isso por mim? Eu não tenho mais jeito, eu já tive recaídas inúmeras, desiste de mim, eu sou hoje está na moda dizendo, eu sou um loser, eu sou um perdedor, você é um winner, você é um vencedor, eu não, me deixa. E você vai, aí sim é a hora de você dizer para ele, não, eu não vou te deixar. Sabe por que eu não vou te deixar? Porque Jesus não me deixou. E ele teve muitas oportunidades de me deixar. E eu o decepcionei muitas vezes, mas ele nunca desistiu de mim. Por isso, eu não vou desistir de você. Pronto, irmãos. Esse é um testemunho poderoso. Melhor do que eu ficar enfiando Jesus goela abaixo dos meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, tentando convencê-los com o meu conhecimento bíblico. Não, eu vou convencê-lo com a minha atitude. Essa é a maior arma, é a maior ferramenta que eu tenho, é o amor, demonstrar o amor na prática. Não é só verbalizar o amor. Como missionário em Portugal há mais de 18 anos, na Europa, e conheço bastante a realidade lá agora, eu vos digo que essa é a estratégia mais eficaz para levar um português para Cristo. Irmãos, em Portugal,
Não tem apelo no culto de domingo à noite. Sabe por que não tem apelo? Porque não tem visitante. O português não vai assistir culto na igreja. Não tem essa como nós temos no Brasil. Olha, vamos lá na minha igreja, tem uma programação especial. Vamos assistir o culto na minha igreja. Não existe isso, ele não vai. E não é porque é católico não, é porque ele tem uma tradição católica forte que impede-os de entrar numa igreja evangélica. Mas se eu sou um vizinho que tenho atitude de amor para com o meu vizinho, eu dou testemunho, não cantando o hino de louvor a Deus, botando lá todo o volume, mas com a minha atitude, com o meu respeito, com a minha atenção, com o meu carinho, sabe? Ele vai um dia parar para me ouvir. Esse é o método mais eficaz, com as minhas atitudes. Isso é a ferramenta mais eficaz na Europa, e no Brasil já está ficando assim. Esse é, sem dúvida, a maior arma que temos, o amor, mas em atitude, não só de palavra. Bem, agora vamos para a parte importante. Pedro vira para eles e fala assim, não sei se é a mais importante, mas aquilo que eu quero colocar como o ponto principal da mensagem hoje. Pedro fala para ele assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, por isso que o título da mensagem é esse, o cristão, um doador. O cristão dá, irmãos. Jesus revolucionou o evangelho, a boa nova que ele trouxe era isso. Olha, se alguém te pedir emprestado, não empresta não, dá. Se é que está com frio, tira a tua camisa e dá. Tomara que o pastor Elias não diga que a minha gravata é bonita, que eu vou tirar e vou dar. Eu tenho essa mania de dar gravatas. Porque para mim, é mais valioso eu dar algo que eu gosto, que eu uso, do que eu ir ali no camelô e comprar alguma coisa e dar. Percebem? Tirar de mim para dar. Irmãos, eu só dou o que eu tenho. Pedro falou para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro tinha? Naquele momento ali, não tinha grana, não tinha euro, não tinha real, não tinha dólar, mas ele tinha Cristo. Ele já tinha passado pelo Pentecostes. Pedro tinha tido uma experiência extraordinária, sobrenatural, com a descida do Espírito Santo. Pedro era outro homem, né? Pedro e João, o jovem João. Então Pedro pega e diz para ele, o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro tinha Cristo, Pedro tinha esperança, Pedro tinha fé, Pedro tinha unção, Pedro refletia Cristo na vida dele. Irmãos, eu só posso dar o que eu tenho. Se o irmão passar por mim e falar, Sidney, você me dá aí 100 euros? Eu não tenho, irmão, 100 euros aqui. Eu vou ter que tirar do meu cheque especial. Não tenho esse hábito. Mas quando é necessário, claro que a gente entra no cheque especial. Eu só posso dar o que eu tenho, irmão. E a pergunta que não quer calar é essa. O que você tem para dar? O que eu tenho para dar? Ou mais, o que eu estou disposto a dar? E eu estou falando aqui de um conceito muito maior. Para eu dar aquilo que me custa, não aquilo que me sobra. Lembram da viúva, do ensinamento que Jesus falou? Que aquela pobre viúva que deu uma moedinha lá, Jesus falou que foi ela que deu mais, porque ela deu tudo o que ela tinha. Irmãos, esse é o Evangelho de Cristo. É loucura para os homens. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir, né, as sábias. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Então, dentro da nossa racionalidade, ou do nosso politicamente correto, Jesus chegou com uma mensagem totalmente revolucionária. Não! Eu só dou o que eu tenho. O que eu tenho? Como é que está o teu coração hoje ao assistir essa palavra? Sabe? Teu coração está cheio de amor? Então você tem amor para dar. Você tem fé e ama Cristo? Você pode dar isso, passar isso para as pessoas que estão ao teu redor. Porque agora aqui tem um outro conceito que eu tenho aprendido, não só no campo missionário, mas no meu dia a dia.
Deus não me dá nada para o meu bel prazer. Preste atenção, irmão. Ah, você é muito inteligente, conhece muita história, por exemplo. Tem muita facilidade com línguas. Há pouco eu conversava com o irmão João, falando sobre línguas, que eu amo. Eu gostaria muito de ser poliglota, mas não sou. Se Deus me deu facilidade de aprender, de estudar história, por que Ele me deu essa facilidade? Se Deus me deu talento para cantar, para tocar, é para eu ser famoso? Ou é porque Ele me deu porque eu tenho olhos verdes? Eu sou bonito? Eu sei que eu sou bonito, mas Deus não me deu nada por causa da minha beleza? Sabe o porquê que Deus nos dá, irmão? Deus nos dá, tudo que Ele nos dá é para eu poder compartilhar. Era para eu poder dividir com alguém mais. Estão entendendo isso? Eu tenho uma conferência que eu dei, e que para mim é muito tocante, é difícil não me esvair em lágrimas, que eu falo para jovens, mas também os adultos podem assistir porque é pertinente, que é vocação com propósito. É o título da palestra. Eu falo como é que Deus quer usar a vocação que você tem para que Ele, Deus, seja glorificado. Quando você dá, mais vale dar do que receber. E a Bíblia fala que essa doação, ela é boa medida, é recalcada, vem com alegria, não por obrigação, não por troca. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar em dobro. E se Ele não der? Ele vai deixar de ser Deus, vai deixar de te amar? Você vai rejeitá-lo? O meu testemunho pessoal é o seguinte: eu sou, como vocês já sabem, eu sou oficial superior da Marinha aposentado. Deus me deu o privilégio de romper a barreira da miséria, né? E entrar por um grupo seleto de jovens que estudou colégio naval, escola naval. Por que Ele me deu? Depois eu percebi. Eu sou professor de matemática. Eu dei 8 anos aula de matemática, antes de ir para o campo missionário. Eu sempre tive facilidade com matemática. E hoje, esse é meu currículo, né? Hoje eu sou pastor e missionário. Pastor há quase 30 anos. Por que Deus me deu isso? Para quê? Para eu passar para frente o que Ele me deu. E como é que isso é feito? Os meus colegas de turmas, hoje, muitas autoridades, né? Muitos chegaram aos mais altos postos da carreira militar. Eles têm um carinho, um respeito e admiração muito grande por mim. Meus amigos vão a Portugal passear, eles vão à minha casa, aqueles mais chegados e os não tão chegados. E sabe o que eles vão fazer na minha casa? Eles vão lá perguntar: Sidney, por que você veio para cá? Que história é essa que você faz aqui? O que eles estão fazendo, irmão? Eles confiam em mim, estão pedindo para eu falar de Cristo para eles. Então até hoje Deus usa a minha profissão militar. Sou professor de matemática. Em Portugal, irmãos, eu tenho muita história, não tenho tempo para contar, de aulas de matemática de graça que eu dou, lá no nosso projeto social que temos em Portugal. Eu tenho testemunhos extraordinários sobre isso. As pessoas não entendem, mas de graça. Lá em matemática em Portugal é um problema sério, o índice de reprovação é elevadíssimo. E toda criança tem professor, tem explicador de matemática. E eu dou de graça. Eu tenho facilidade com matemática. Para quê? Para eu morrer, né? Resolvendo equações de segundo grau, fórmula de Bhaskara, equações exponenciais, logarítmicas, e vai por aí fora, integrais. Não. Para eu poder ajudar alguém que está com dificuldade. E como um pastor missionário, eu nem preciso dizer como Deus usa isso hoje. O que você tem para dar, irmão? Além da fé, além do teu amor por Cristo, que talento você tem para dar? Tempo. Ah, Sidney, eu não tenho tempo, irmãos. Tempo eu fabrico, eu crio tempo. Sabia? Eu sou muito ocupado. Não, irmão. Se tiver uma festa, boca livre, na igreja, casamento, você vai arrumar tempo para ir.
Não vai? Seja sincero comigo. Alguma coisa que seja atraente, você vai arrumar tempo. Se você tiver bom gosto como eu, torcedor do Fluminense, você vai querer, amém, João? Você vai querer ir assistir uma final no estádio, como eu fui várias vezes. 2010, 2012, o Fluminense foi campeão do Brasileirão, estava no Brasil e fui com a minha mulher, que ela também torce. Eu arrumei tempo. Quando eu quero, eu arrumo tempo. Então, dá teu tempo para pessoas que estão solitárias, estão na Covid trancada, bota uma máscarazinha. Pessoas idosas, em Portugal, a população envelhecida, como o idoso gosta de receber uma atenção, um carinho. Qual o idoso que não gosta? Arruma tempo para brincar com teus filhos, teus netos. Arranca tempo. Você pode dar sim, você pode dar tempo, você pode dar abraços, você pode dar oração. Posso orar por você? Você pode dar esperança? Não. Como eu preguei hoje de manhã, não, teu lugar nem é aí. Há um Cristo que quer te ver de pé, como Pedro fez. Mas não adianta eu falar, eu vou lá e pego, né, pela mão direita, como Pedro fez, coloco, ajudo a se levantar. No caso de Pedro, quando Pedro deu o que ele tinha, o milagre aconteceu depois. Mas nós invertemos. Nós queremos ver o milagre de Cristo antes, para depois eu dar Cristo para ele. Não, eu dou o que eu tenho. Cristo vem a seguir depois disso. Você não vê, pelo menos na minha Bíblia, você não vê em nenhum momento Cristo invertendo essa ordem. Primeiro ele deu. Eu preguei hoje de manhã isso, com Bartimeu, ele deu. Depois Bartimeu foi seguir a Cristo. Depois Bartimeu foi fazer parte da multidão que seguiria a Cristo. Em todos os episódios do encontro de Cristo, ele deu. Ele deu cura para aquele paralítico no poço de Betesda. Aí esse paralítico de Betesda também, eu gosto demais dele. Gosto demais dele porque ele era, como fala em Portugal, um parvo. Jesus pergunta para ele, né? O que você quer que eu te faça? Aí ele, Senhor, eu não tenho nenhum amigo, ninguém me ama, ninguém me quer, mimimi. Aquele paralítico de Betesda estava cheio de mimimi, e nós estamos vendo cheio de crentes e não crentes hoje, essa palavra está na moda, né? De mimimi, de choraminguela, de autopiedade, autocomiseração. E Jesus está perguntando, o que tu quer que eu te faça? Nós podemos fazer isso, sabe? Em vez de ficar com mimimi, eu vou. Deus não chamou e capacitou só o pastor Elias para ser a sua voz, ou fazer o que Pedro e João fez. Ele chamou a igreja. A grande comissão não é para pastores. A grande comissão não é para missionários e vocacionados, conforme costumamos dizer nas igrejas. Não, a grande comissão é para a igreja. E quem é a igreja que eu falei? Você, eu sou a igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os pentecostais gostam da primeira parte, todo o poder e autoridade me é dado. Os batistas gostam da última parte, estou convosco todos os dias. Mas os crentes, de modo geral, não prestam muita atenção na grande comissão. E a grande comissão não foi feita para mim, foi feita para você também. Deus mandou eu ir, eu fui, eu atravessei o oceano. Mas vai, você, Ele está mandando ir, atravessar a porta, atravessar a rua, atravessar a porta da tua casa e tocar no vizinho do lado, atravessar a distância que separa a cadeira, a mesa do escritório que você trabalha, para o outro teu colega, onde tem a mesa, no escritório que vocês dividem. A grande comissão é para todos nós. O que você tem para dar? Eu não tenho nada, Sidney. A Bíblia diz, se te falta sabedoria, peça. Deus dá sabedoria, eu peço, Ele dá. O que te falta? Amor, falta fé, falta coragem, falta discernimento, né? Falta garra,
Então peça, Deus vai te dar. Fala assim, eu quero isso. Mas para eu poder repartir e dividir com todos que estão do lado de fora do templo. Para terminar, essa é a palavra. Ele estava do lado de fora. Depois que aconteceu o milagre, já estou terminando. Depois que o homem foi curado, depois que Pedro e João deram o que eles tinham, e o homem foi curado, ele começou a glorificar a Deus, né, e pular. Só depois que Pedro e João trouxeram ele para a igreja. Entrou com ele no templo. Maravilha, né? Eu faço isso lá fora. Depois disso tudo lá fora, aí eu trago para a igreja. Mas normalmente eu faço o contrário. Eu quero trazer o meu parente, meu vizinho para a igreja e jogo nas costas do homem de Deus, do pastor, para ganhar ele para Jesus. Não, eu ganho lá fora e trago depois para a casa de Deus. Desculpa, mas a reação daquele povo quando viu o mendigo começou a glorificar Deus foi um tanto quanto hipócrita. Daqueles que ficaram felizes, alegres, imaginam lá glorificando a Deus, porque reconheceram o mendigo, razão pela qual eu falei no início, que quantos entraram lá, passavam por ele, está nem aí. É que reconheceram ele quando ele entrou. É um tanto quanto hipócrita. Será que todos ali um dia parou para falar com ele? Parou para dar alguma coisa que tinha, que lhe custava? Então, irmãos, eu termino dizendo isso, né? O cristão é o doador, por definição, ele dá, sem esperar retorno, sem esperar pagamento, ele dá, porque é da natureza de Deus dar. João 3,16, que vocês conhecem também. Ele amou-nos, que deu, e deu o que ele tinha de melhor. Custou para Deus ver Jesus na cruz, mas ele deu, cumpriu o plano. O cristão dá. O cristão é um doador, mas ele só dá aquilo que ele tem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que essa palavra massacre o teu coração e a tua mente, e que você tome isso e a partir de hoje tenha uma atitude. Eu vou ser um doador, eu vou ser um cristão que dá. Se eu não tenho, eu vou pedir a Deus para me dar, para eu poder então repartir, não para ficar para mim. E aí passa pela a hospedagem, se hospedar alguém, passa pela carona, aquele irmãozinho que pega um ônibus, 2 ônibus, que tal? Você dá carona para um irmãozinho mais carente, que vai ter que encarar um transporte público. Olha quanta coisa eu posso dar, né? E vai por aí afora. Que o Espírito Santo complete no teu coração aquilo que as minhas limitações me impediram. Deus te abençoe, abençoe a igreja. Mais uma vez, obrigado, pastor Elias, pela confiança. É uma honra para mim estar numa igreja às vésperas de fazer 100 anos de idade. Que Deus vos abençoe. E até uma outra oportunidade, se Deus permitir, e se Jesus não voltar antes. Um grande abraço, o meu abraço da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, meus irmãos em Portugal e também, por certo, em outros países da Europa estarão assistindo essa mensagem, essa pregação pelas redes sociais, porque eu vou divulgar isso. Uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Amém. Tendo ouvido essa palavra, nos resta então dizer ao Senhor que nós somos do Senhor. E é o cântico que é o hino que vamos cantar agora, que é Meu Senhor, sou teu. Cantemos com o coração pleno de dedicação, porque é isso que o hino quer nos conduzir nessa hora.
Caminhando para o final, nós vamos convidar o irmão Rômulo Vinícius Faria para nos dirigir em oração. Eu me despeço com alegria dos irmãos, esperando que Deus nos conduza nessa semana nova, abençoados, guardados, protegidos, aproximando, já do nosso centenário. Cada dia que passa é mais um dia que a gente chega, porque grande a expectativa de chegar esse momento de inaugurar o ano do centenário da igreja. Deus nos dê paz ao coração, ou nos mantenha em paz, como temos tido, e nos conduza nessa semana, sempre cuidadosos, meus amados, porquanto os números que a gente tem visto são números assustadores e precisamos de manter os protocolos necessários, embora alguns, de maneira teimosa e rebelde, não estejam fazendo. Mas não vamos fazer parte desse grupo, vamos fazer parte do grupo que mantém os cuidados. Então oremos com o irmão Rômulo e a todos uma boa noite. Depois da oração vem então a bênção. Senhor Deus, te agradeço por mais um culto. Venho te pedir que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que o Senhor esteja colocando sempre sua mão sobre as nossas cabeças, guiando os nossos caminhos, nos fazendo tomar decisões sábias no nosso dia a dia. Te peço que o Senhor esteja sempre conosco e que nos faça lembrar sempre que o Senhor é Deus na nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E agora, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Quarta, dia 24. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Edson Távora, que retornará aos estudos da Carta aos Coríntios. Domingo, dia 28, às 10 horas, realizaremos nossa assembleia. Será de modo híbrido, presencial e virtual pela plataforma Zoom. Notícias do aniversário. Culto de quarta-feira, dia 10, virtual. Culto de aniversário, dia 11, quinta-feira, presencial, com inscrições para até 80 pessoas. Domingo, 12, manhã e noite, presencial, com inscrições para 80 pessoas. O hasteamento das bandeiras e do banner será por um grupo restrito para evitar aglomeração. Não teremos este ano o nosso esperado momento de almoço. Pedidos de oração.
A irmã Dorcas Silva Lima continua hospitalizada, não está mais entubada. Já responde a alguns estímulos. Prosseguimos pedindo as orações pela irmã Maria Marquesa. Ela continua hospitalizada. O irmão Emídio Silva Neto pede nossas orações. Nestes últimos dias, tem precisado de atendimento na UPA. O irmão Animésio sofreu uma queda doméstica, hospitalizou-se e precisará de cirurgia. Oremos por ele e irmã Hilda. Foco na missão. Exposições bíblicas em missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Convite para participação gratuita nas capelas online do Seminário do Sul, toda terça-feira, das 19h10 às 20h25, pelo YouTube e Facebook, logo após a sala de oração. Divulgue em sua igreja e participe conosco destes momentos de aprendizado, reflexão e paixão pela missiologia. 23 de fevereiro, Pastor Samuel Mouta, a missão de Deus revelada a Abraão. Dia 2 de março, Pastor João Marcos Soares, louvem-te todos os povos. Salmos missiológicos. 9 de março, Pastor Mark Johnson, o caráter missiológico do ofício profético. Dia 23 de março, Pastor Luiz Saião, o papel sacerdotal de Israel para todos os povos. Dia 30 de março, Pastor Valtair Miranda, buscar e salvar o perdido. A missiologia de Cristo. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.